Oi, oi gente. Hoje é uma live muito especial, porque Dora, ela é e ela foi e ela é ainda uma das melhores professoras que eu já conheci e que eu tive como professora também. Eu vou pegar uma cola porque é muita coisa para apresentar essa mulher. Dora é docente do Centro de Educação lá da UFPE. Tem pós-doutorado pela Universidade de Santiago de Compostela, pesquisa sobre coreografias didáticas, metodologias ativas, TICs voltados para a educação. É coordenadora do Hub Educate, de Criatividade, Empreendedorismo e Inovador. Dora é avó, é mãe, borda, aquele bordado foi ela que deu, sorteou quando terminou a disciplina lá na Fundagem. Isso eu fiquei, meu Deus, que encantada. E a gente foi se encontrando durante várias coisas da vida e ela disse que toparia aceitar, né, participar dessa live e eu fiquei muito feliz. A gente conversar sobre o que a gente tá fazendo nessa quarentena. Vou chamar a Dora, pra gente já ir vendo aqui a internet e começar a conversar. Deixa eu chamar ela aqui. Olá! Que coisa boa! Todo mundo com brinco laranja, Então, combinamos, né? combinando. Laranja, a cor da alegria, da vida, né? Da esperança também, embora o verde seja mais. Mas eu acho que o laranja, eu adoro laranja, sabe? Ele dá muita Ele, vida, né, pra gente. ele chama. Ai, Dora, que feliz! Feliz estou eu. Aí hoje eu estou aqui ao ar livre. Aí eu decidi, não, a live de hoje, um sábado, para discutir o que a gente está fazendo, para falar das coisas que a gente está fazendo, tem que ser uma coisa diferente, né? Peguei aqui o meu café, a minha aguinha, e eu digo, hoje é o Tô com a minha muito aguinha também contente. aqui. A minha aguinha aqui com o meu copinho de Sandy Júnior. Do Hum. show. Olha, muito bem. Estou muito feliz de estar aqui no Educando Junto com Jéssica. Tenho um carinho imenso pelo trabalho dela, por ser essa pessoa linda, maravilhosa que vocês estão vendo aí, com sempre esse sorriso lindo na cara. É assim, é muito bom estar aqui, gente. Feliz por vocês estarem aqui, todo mundo que está chegando. Luísa, Gutenberg, Gabriela, obrigada por vocês estarem, né? Thelma, Tatiana, muito obrigada por vocês estarem aqui, né? No sábado à tarde, às 17 horas, né? Rolando live Curtindo. já aí, né? Pois é. E eu nem sei tocar, sei cantar. Cantar eu sei, mas tocar não sei. Tem uma coisa muito interessante dessa coisa de cantar. Sempre gostei muito de cantar. Meu pai cantava e eu cantava no colo dele quando eu era pequenininha e gosto muito de cantar. E no meu concurso para professor na UFPE, no final da aula eu coloquei uma música para tocar, que era aquela de Toquinho e Vinícius. Hoje o menino que brincava me falou, né? Eu sei se vocês conhecem essa. Que hoje é semente do amanhã. E aí, na hora de tocar a música, não tocou. Passava a imagem e não tocava. Resultado, eu tive que cantar. Meu Deus. E Isso um é muito amigo meu. ligado à música, né, Dora? Porque eu lembro que na primeira aula de práticas você pediu pra gente se apresentar com a música, não foi? Tu lembra disso? Isso, lembro. Gosto muito, muito. E um colega meu disse, você é louca, um concurso para professor da universidade, você cantou. Eu digo, o professor disse que se eu não passasse, ele arruma um lugar para eu cantar. Então tá bom. Tudo certo. Pois é, então a música eu acho que
Não sei por que que a gente entrou nessa história da música, mas a música é uma coisa muito legal e eu acho que ela tem que estar mais presente na vida da gente, nas coisas que a gente faz, na sala de aula, né? Então, é por aí. Diga aí, o que é que você quer Vou começar conversar? com a minha primeira pergunta já para você, que eu anotei no meu planner, certo? Hum, Eu sou dessas, muito chique. também, eu tô aqui O com que a é minha que, caderninho. o que é que você está fazendo mais nesse isolamento? Assim, não que a gente tenha um cronograma certinho, porque a gente não tem mais aquela rotina de antes. Mas o que é que tu acha que tu tá fazendo mais agora Ah, nesse momento? nesse período, o que eu estou fazendo mais é o que eu sempre fiz mais, né? Eu sempre trabalhei muito. Eu adoro isso que eu faço, né? Adoro conversar com as pessoas. Morro de medo, né? Antes de começar as coisas, eu fico ansiosa, nervosa, né? As aulas, as palestras, as lives. Menina, Mas isso para mim foi novidade total. Foi por causa desse isolamento, que eu jamais imaginei na minha vida que eu ia estar fazendo essas coisas. ó, tá vendo que coisa boa? Pois é, o que eu tô fazendo mais nesse momento é trabalhar mesmo. Trabalho muito, muito. E trabalho tanto que eu comecei a pensar que eu disse, poxa, não dá para continuar desse jeito, né? E aí, duas amigas, grandes amigas e alunas minhas, né, do Educate, Marina e Isabel, a gente tem um projeto comum, que é um projeto da Fundação Lehman apoiado pela Fundação, mas em cooperação com a Teachers College da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. E elas disseram, Dora, a gente está começando, a gente está se organizando, a gente está se reunindo toda semana para fazer um planejamento da semana e poder se organizar melhor para a gente poder trabalhar tranquilamente, sem tanto aperreio, sem, né? E poder fazer as coisas que a gente tem que fazer em casa também, né? Porque a minha empregada está em casa, está na casa dela, e então eu tenho que lavar, cozinhar, arrumar nem tanto, né? Mas que eu não, odeio arrumar. Cozinhar eu já não gosto muito, mas arrumar a casa para mim é castigo. Aí, mas meu marido é quem arruma, né? E eu fico na cozinha. E aí, você tem que dividir as coisas com isso também, né? Lavar roupa, prato que não acaba mais. Meu Deus. Então, Prato foi a coisa assim, desse a minha, eu disse, meu Deus do céu, não para nunca. a produção não para, né? É Não terrível. para. E aí a gente começou a fazer o planejamento semanal, que eu acho que é muito interessante essa coisa de você se planejar. Eu sempre gostei de anotar tudo o que eu faço. Sempre gostei de ter agenda e eu guardo todas as minhas agendas desde que comecei a tê-las. Ter agenda para mim era uma coisa assim que em outubro eu já começava a escolher agenda. Tinha ano que eu comprava 3 agendas porque eu ficava na indecisão de saber qual era que eu ia usar. Porque eu comprava uma e fazia, essa é maravilhosa, essa é perfeita. E aí, de repente, eu achava a outra melhor ainda. Então, era uma confusão esse negócio de agenda. Mas aí eu usava, porque eu dizia assim, eu não economizo com agenda, porque é uma coisa que eu uso muito e é a minha vida que está lá, porque eu tenho uma péssima memória, né? Eu digo que eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança. Então, eu anoto tudo. Esse caderninho aqui, que hoje em dia é a minha agenda, né? Tudo, tudo, tudo eu anoto. Tudo que eu faço durante o dia. Como é que se diz? Então, a gente começou a se organizar para fazer a agenda. E aí eu ia colocando, segunda-feira isso, terça-feira isso. O que aconteceu? Aconteceu que na primeira semana eu fiquei super frustrada, porque eu botava muita coisa para fazer, né? E aí eu não dava conta do que eu não conseguia fazer. Aí eu colocava avaliar os artigos da revista. Eu tinha 3, 4 artigos para a revista, eu tinha texto para ler, tinha orientação para fazer. E eu botava tudo isso num dia só e não conseguia dar conta, né? Então,
Aí elas foram me orientando, né, Marina e Isabel. Não, você pense bem no tempo que você vai gastar em cada atividade. Não coloque muita coisa para você não ficar ansiosa e para você não ficar, né, triste, chateada, porque não vai conseguir resolver tudo. E assim eu fui, né, tentando organizar o tempo. E é assim, uma aprendizagem, né, muito grande. Foi uma coisa que eu sempre fiz isso, sempre anotei tudo que eu quero fazer na semana e tudo. Mas para esses momentos que a gente está vivendo agora, né, de isolamento, tem sido muito importante para mim, porque como eu acho que eu estou em casa o dia todo, eu vou poder fazer tudo o que eu já fazia e mais alguma coisa, né? E não dá tempo, porque também tem aqueles momentos em que você para porque não quer, né? Essa semana eu fiquei sem internet desde a terça-feira que eu estava sem internet, então eu tive várias reuniões online, tive lives, etc. E estava fazendo com os meus dados do celular, né? Mas eu não consigo trabalhar sem o computador estar online. Aí complicou a minha vida essa semana. Mas a gente vai aprendendo né, a Eu fazer acho que outras coisas em outros momentos. tudo isso das agendas, de tudo, da gente colocar milhões de coisas no dia, eu acho que serve para muita gente, porque esses dias eu fico muito ansiosa, porque eu coloco 1000 coisas para fazer, realmente a gente não consegue fazer tudo. Aí eu fico tão chateada, assim, meu Deus, por que eu não tô conseguindo fazer? Mas às vezes a gente não tem cabeça mesmo. A gente vai começar para ler ou fazer alguma coisa, você fica ali perdendo seu tempo, porque você não consegue fazer nada. E estou ali perdendo tempo, ao invés de estar assistindo um filme ou alguma coisa. Eu fico me questionando sobre isso. Eu poderia estar vendo um filme, poderia estar vendo um livro que eu estou lendo e estou aqui tentando escrever um negócio que não sai do canto. Que não sai. Aí a gente tem que ter clareza, consciência desses bloqueios, né? Esses bloqueios e a gente dizer assim, pronto, ó, não vai dar agora, então eu vou dar uma volta, eu vou ali assistir um filme, uma série, eu vou fazer alguma coisa, vou lavar um prato, né? E aí depois faz isso. E essa coisa assim de que saudade, Priscila, ô Jace também por aqui, Glaze, menina, que coisa boa. Eu gosto tanto, não é? Vem atrás de tudo. Olha, que coisa legal, Marcela. Bom, Glauci, então é essa coisa de você se organizar sabendo assim, qual é o tempo que você vai ter para fazer aquilo, né? Não botar várias e várias coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia, sabendo que você, além disso, tem outras coisas que você precisa fazer, né? Quando meu neto está aqui, então, assim, às vezes não é nem que eu vá ficar com ele, é que ele vem, quando eu vejo, ele chega com o colchãozinho dele arrastando e bota lá no escritório e fica lá no escritório comigo, porque ele disse que é para fazer companhia. Eu digo, massa, fica aí. Então, assim, mais de vez em quando aí ele vem, pede para brincar, para jogar, para escrever, para eu traduzir alguma coisa, que aí lá vou eu procurar com ele. Aí é essa, né, a vida. E eu acho que isso, inclusive, o fato de estar nesse momento assim, me fez até produzir mais, me fez até estudar mais, porque é uma coisa que eu gosto muito de estar na minha casa, adoro estar em casa. Esses dias todos de quarentena, eu só saí um dia, que foi para levar Vinícius na casa da mãe dele, e voltei para casa. Mas eu adoro estar aqui, não estou sentindo falta de sair, de ir para a rua, de ir para canto nenhum, porque eu estou conversando com todo mundo, todo dia, toda hora, né? Então isso não está assim, claro que eu sinto a falta dos abraços, né, Priscila? Priscila falando aqui dos abraços, os abraços que todo mundo sabe que eu adoro dar abraço, né? Eu adoro abraço apertado, adoro. Mas eu sei que vai chegar o momento que eu vou poder abraçar. Então isso não está me fazendo mal nesse momento, não.
E tu aprendesse alguma coisa de novo, Dora, agora nessa quarentena, nesse isolamento, que tu não sabia, nem imaginava? Eita, bom, aprender, eu aprendi muitas, né? Porque eu não parei de estudar, né? Mas eu aprendi muito. Uma coisa importante para mim foi essa questão da organização, né? De pensar melhor no tempo, de dizer assim, ó, eu estou procrastinando porque eu quero, né? É uma coisa que eu adoro joguinho de celular para estar montando, para estar quebrando coisa tipo como é o nome daquele, que eu não me lembro dos nomes dos joguinhos. Então, tem hora que eu paro e faço assim, não, parou, eu vou aqui jogar, eu vou fazer alguma coisa só para relaxar a cabeça mesmo, né? E paro. Acho que aprendi alguma coisa. Estou aprendendo muitas coisas, porque todas as semanas a gente tem as reuniões do grupo de pesquisa. Então, a gente continuou estudando, né? Desci na mata um dia desse com César e aprendi que eu tenho que respeitar os meus limites, porque eu realmente não tenho condições mais de estar fazendo esse tipo de exercício, né? Eu não sei se, assim, alguma coisa que eu nunca que eu nunca imaginei, Jéssica, porque eu sempre me vi como uma grande aprendiz, né? Eu estou aprendendo todos os dias, E todas as, aberta, né, né? Dora? Aberta a aprender também. Tô, tô sim, tô muito aberta a aprender. É, eu quero uma coisa interessante. Pronto, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi esses dias, que eu tinha muita vontade de. Eu já tinha comprado o livro da Angela Davis e ainda não tinha começado a escrever, a ler, né? O da Mulheres, Raça, Gênero e Classe, eu acho, se não me engano. Você indicou esse livro do editora que tá aí. Foi, indiquei, porque eu comecei a ler ele e eu comecei a seguir a Rita Von. Olha, o nome para E mim é foi muito também difícil. Foi indicação ela quem no também eu YouTube. indiquei, pronto. E aí, uma coisa que sempre que eu aprendi nesse momento, por incrível que pareça, pode alguém dizer assim, ah, mas isso todo mundo já sabe, mas eu nunca tinha me tocado para essas coisas, né? De que, como é que se diz? A questão do feminismo, né? Tá muito atrelada à questão do preconceito racial e que não, por a gente ser essa coisa de você olhar o outro e você saber que, apesar de você não ser o outro, de você não poder se colocar no lugar daquele outro, porque muitas vezes você não consegue imaginar o que o outro passa, né? Por mais empatia que a gente tenha, a gente não consegue nem imaginar quais são as dificuldades e a vida que essa pessoa tem. Mas que o nosso papel enquanto, vamos dizer assim, eu não me considero branca. Todo mundo diz que eu sou branca, mas eu não me considero branca. Eu sempre digo, não, eu sou negra, né? Eu sou morena. Lá em casa todo mundo é muito branquinho. Minha irmã tem os olhos verdes e tal. E eu sempre fui a negra da casa, né? A preta. Então, como é que se diz? Apesar das pessoas não me considerarem, eu acho que a gente precisa entender a disputa das pessoas, né? Por que as pessoas estão nessa disputa? Por que elas vivem esses problemas? E apesar de de eu não estar diretamente ligada a nenhum dessas associações, desses grupos de estudos específicos, mas eu posso estar, como é que dizer, à disposição deles, né? Eu acho que é importante a gente ter essa empatia e buscar estudar e aprender essas coisas, né? É muito importante isso.
Eu acho que, né? Eu li um livro agora há pouco que fala também isso, sobre da Djamila. Não sei se você já conhece ela. Ah, Djamila, conheço a maravilhosa. Djamila, Um maravilhosa. pequeno monte racista, que foi assim, é um soco na cara aquele É, livro. é. Minha filha leu e minha filha me indicou. Ela está lendo o de Angela Davis também, e ela já leu de Djamila, e aí ela tinha me dito, né? E a Djamila é uma das mulheres foda que a série que eu indiquei para vocês, da Rita, fala, né? Então é uma série muito interessante. Gente, quem assistam, eu não vou dizer assim, quem puder assistir, assista, não, eu vou dizer assistam, né? Porque é fantástica, porque a Rita é maravilhosa, é uma drag fantástica, inteligentíssima. Pense numa criatura assim que eu acho que ela é professora, não tenho certeza, mas ela tem uma sensibilidade fantástica para discutir essas questões, né, de sobrevivência, das questões sociais, das questões né, de preconceito. Então, eu sugiro a vocês que assistam, sim, essa série da Rita e acompanhem ela no Instagram também, né? O canal dela no YouTube é o Tempero Tempero Drag, drag. né? O Tempero Drag, que é muito interessante. Então, além dessa série das mulheres foda, também tem outras coisas interessantes lá. Diz aí, Olha, Jéssica. Marcos está perguntando. Eu queria ficar sem fazer nada, mas nem Dora, nem meus orientadores me deixam em paz. O Deixa. que vocês sugerem? Olha, nem tirando a minha internet eu consegui deixar esse cara em paz. Eu estava suspeitando que meu marido tinha feito alguma coisa na internet para eu não trabalhar. Porque eu dizia, eu estou sem internet, meu celular está sem internet, meu computador está sem internet, eu não conseguia nem ver a rede, né? Aí ele, mas a televisão está funcionando. E realmente, quando eu ia na televisão, na Netflix, estava funcionando. Eu disse, que milagre é esse? Que coisa é isso? Não é possível um negócio desse. Aí eu fiquei pensando nisso, isso foi um complô de Adilson e Marcos, para eu ficar sem internet, para eu deixar Marcos em paz, mas eu não vou deixar ele em paz. A gente conversa todos os dias, Jéssica, eu e Marcos, a gente tem uma parceria muito forte, né? Uma convenção de ideias, né? A gente conversa, quando a gente discute, a gente conversa as coisas, eu digo assim, vamos fazer isso, não sei o que, a gente conversa, não sei o que, daqui a pouco a gente não sabe quem foi que começou a ideia, quem foi que teve, o que é que vai fazer. Só sei que é assim, né? Como disse o Ariano, né? Só sei que foi assim. Então, e ele trabalha muito mais que eu, viu? Não, ele não vem com essa não, porque ele trabalha muito, muito mais que eu. Porque eu ainda me permito os meus momentos de depressão, né? Eu sou depressiva, então, apesar da medicação, eu, às vezes, né, baixo né, fico mais triste, fico mais deprimida, fico mais isolada. Então, assim, de vez em quando eu me tranco, desligo o celular, desligo tudo. E ele não. Aí quando eu ligo para ele, quando eu melhoro, aí ligo para ele, olha, porque eu já fiz isso, 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 fiz aquilo, li aquilo, li... Meu Deus do céu, como é que essa criatura consegue? Ele não para, né? Mas Ele foi meu essa professor coisa. também, lá na Fundagem. Na fundagem. Os meninos ficavam, meu Deus, ele não vai parar não, ele vai mandar mais coisas, porque ele quer instigar a gente a fazer mais, a procurar mais. E isso é massa na educação, né? A gente tem um professor assim, que deixa a gente pensando mesmo. Eu acho que Marcos, ele é vamos dizer assim, a personificação do que a gente deveria investir mais enquanto professores. Ele é um curador, né? Eu não sei se vocês já
já ouviram falar nesse termo em educação, né? Um professor curador. É aquele professor que ele te instiga, ele te desafia, e aí ele te propõe várias opções de coisas, né? Ele vai dizer, olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E você vai ter que procurar o seu caminho, né? Você vai... ele dá uma ideia assim, que às vezes eu olho e faço, poxa, é isso que a gente... eu vou fazer assim, assim, assim. Não tem muita coisa a ver com o que ele falou, mas foi a partir da ideia que ele deu, né? Ele é um curador, um professor curador, um educador curador, né? A gente vê muito essa coisa da curadoria, por exemplo, em arte, né? Os artistas têm um curador que ele tem uma... como é que se diz? Ele tem uma loja e aí ele sai buscando os artistas que ele quer investir, né? E ele vai juntando e fazendo a curadoria, apresentando empresários, apresentando pessoas. Pois é isso que Marcos faz com a gente, né? Ele vai apresentando a gente as pessoas, ele vai dando as ideias, ele vai mostrando os caminhos, ele está na frente de todo mundo sobre as questões, como é que se diz, mais inovadoras da educação, né? E de repente ele lhe dá tudo. Ele não tem aquela questão que muitos professores têm de dizer assim, eu não vou mostrar isso aqui não, porque isso aqui é muito novo e eu quero primeiro falar sobre isso primeiro, né? Tem muita gente que esconde as coisas, que quer ser né? Ele não. Ele dá para todo mundo. Tudo que ele leu hoje mesmo, ele já bota no site dele, ele já conversa com você, ele já distribui para os alunos, para a gente, para todo mundo. Ele é essa pessoa que compartilha tudo que ele aprende com a gente. É fantástico. E nesse cenário de educação agora, Dora, nesse momento que a gente está vivendo, como é que tu está enxergando a educação no geral? Nesse isolamento, os professores com novos desafios, aula online, é tanta coisa para fazer, tanta dúvida. Como é que tu estás enxergando isso? Eu estava lendo uma notícia, uma matéria hoje, inclusive. Acho que não foi nem matéria, foi um texto que eu recebi no Instagram, de que a gente também precisa bater palmas para os professores, né? A gente está batendo palma para o pessoal da área de saúde, né? Mas a gente também precisa bater palma para os professores, porque eles estão procurando, né, resolver as coisas da forma como eles sabem ou da forma como estão sendo orientados a fazer, né, pelas gestões das escolas e das redes, mas eles não desistem, né? Eu estava observando a professora do meu neto, e ela estava com 17 alunos online. E a agonia dela de não poder estar junto do aluno para dar o suporte que aquele aluno precisa, sabe? Ela estava sozinha, mas ela estava descabelada. Ela botava a mão na cabeça. Compartilhei contigo aquela foto da turma, que assim, eu fico, meu Deus, é legal que todo mundo tem como desligar o microfone, aí você evita até a bagunça que tem em sala, mas você não está com o aluno. Você não pode abraçar, resolver aquilo. Olha, ele pegou meu lugar na fila, tá me aperreando. Essas coisas do dia a dia da escola, eu acho que é o que tá me fazendo mais falta. Eu acho que a gente vai ter que repensar esse dia a dia da escola, sabe, Jéssica? Esse dia a dia da escola, ele vai ser um pouco diferente. Mas os professores, eles estão dando show no que eles podem fazer, sabe? Eu fico impressionada com a resiliência dos professores, né, nesse momento, né? Da mesma forma como a resiliência dos profissionais de saúde,
de estar assim, nas trincheiras, né, de estar na luta, de estar junto com o paciente, de não desistir de ninguém, de estar fazendo o seu trabalho, apesar de saber da dificuldade que vai estar em casa. E os professores também estão fazendo isso, né? Nós estamos tentando encontrar nossos alunos, tentando... Eita, agora eu me lembrei da minha turma de didática, que já faz uns dias que eu não tô, que eu não mandei nada para eles. A gente está em contato com os nossos alunos. Essas lives todas que a gente está fazendo é para a gente, de alguma forma, chegar neles, né? É para as reuniões da gente, por exemplo, no grupo de pesquisa, não pararam, porque tem semana que eu digo assim, eu vou dar um descanso a ele essa semana. Mas eu fico pensando, não vou não, porque eles precisam saber que a gente está junto, porque é esse grupo de apoio que a gente precisa ter para poder, né, continuar a fazer o que a gente está fazendo, porque se a gente estagnar, se a gente parar, né, a gente, quando tudo voltar, vai ser tem um memezinho que tem um cara saindo assim da caverna, né, todo desesperado, fazendo assim, o que está acontecendo, né, vai ser a gente. Então, a gente tem que estudar muito sobre o que é que está acontecendo e quais as possibilidades, né, de como é que a gente vai voltar, como é que vai ser possível voltar. Então, a sugestão que eu dou para isso é a gente começar a analisar do ponto de vista, porque tem muita gente falando como é que vai ser a sociedade daqui para frente. A questão dos mercados, a questão, né, do comércio, a questão da indústria, né? Como é que a gente vai poder ter esse movimento de volta, né? A gente não vai ter o mesmo movimento, mas a gente vai estar, sim, de uma certa forma, né, voltando às nossas atividades. Então, é preciso que a gente estude o que as pessoas estão sugerindo nessas áreas, para a gente pensar a escola que a gente vai ter. De uma certa forma, eu acho que é um grande desafio, mas ao mesmo tempo, eu não queria usar essa palavra, mas vai ser uma grande oportunidade da gente mudar a escola como a gente já queria vindo mudar. Né? A gente já falava nesses limites da sala de aula, né? Que a sala de aula é aquela sala fechada, né? Aquela sala onde um tá atrás do outro, né? A gente já falava sobre isso. E a gente não vai poder mais ter isso, né? A gente vai ter que arrumar outros espaços de aprendizagem. A gente vai ter que pensar em outras formas de relacionamento entre pessoas, pessoas em seus diversos espaços sociais, inclusive na escola. Como é que vai ser esse relacionamento, né, na escola? Que a gente gosta tanto de estar agarrado com os alunos, que eles gostam de estar mexendo nos nossos cabelos, que eles chegam aqui por trás e abraçam a gente quando a gente está sentadinha lá na mesa, né? É tão bom, né? Eu adorava isso, né? Quando eu estava na educação básica, quando eu estava sentadinha lá e de vez em quando chegava um por trás aqui, abraçava, ficava duas, três, penteando seu cabelo, ajeitando seu cabelo, né, falando do seu brinco, e essas coisas, né, lhe dando beijo, sentando no seu colo. Como é que isso vai voltar a acontecer? Será que isso a gente vai poder ter isso de volta? Né? Eu acho que a gente precisa pensar direitinho nessas coisas, né? Também, além das questões de currículo, né? Além das questões de tempo de sala de aula, né? De formação integral desse sujeito, desses alunos, a gente precisa pensar também nessas formas de relacionamento, né? Nessas formas e como é que eles vão se relacionar entre si. As escolas não estavam preparadas e nem estão se preparando para esse depois, né? É preciso
pensar muito nisso, Jéssica, muito. Nessa parte agora, desse isolamento, essas aulas online, eu acho que, assim, não sei como, queria ouvir você falando sobre isso. Se essa parte desses Meet, Google Meet, nanana, se é mais realmente para a gente não perder esse vínculo com o aluno. Essa questão do conteúdo, como é que a gente vai fazer com esse conteúdo para, por exemplo, uma turma de terceiro ano, dos anos iniciais, ou uma educação infantil, como é que a gente faz com essa criança? Para a gente ter esse momento de aula online, hoje a gente tem que realmente focar na afetividade da criança, de pensar nas relações, de saber que eu sou professora dele, que ele tá na minha sala com os amiguinhos, que eu tenho esse momento com ele. Não é isso que a gente tem que fazer? Fala aí, Jura. Isso. Eu acho perfeitamente. Hoje eu recebi um áudio, desses áudios que a gente recebe, né, de brincadeira, mas o áudio dizia exatamente o que eu penso, né? Não tem problema nenhum a gente perder um ano de aula, assim, um ano letivo. Não tem problema nenhum a gente perder um ano de conteúdos, de programa, de currículo, não tem. Né? Quem tem que estar agora preocupado, estudando, fazendo pesquisa, são os cientistas, né? Para descobrir as causas dessa doença, para descobrir como é que ela se manifesta, para descobrir como que a gente se defende, para descobrir a vacina, né? A gente precisa agora tratar do sujeito, a gente precisa agora cuidar dessa relação, sabe? Para que essas crianças elas não se sintam sós. Porque elas não estão sós, elas estão com seus pais, com avós, elas estão, né, com a sua família, mas ao mesmo tempo elas precisam dessa socialização. Acho que foi Leandro ontem que comentou, ou antes, não me lembro qual foi uma live que ele participou, que ele disse, mas e a questão da sociabilização, que a gente sabe que é a escola que promove e tal, né? Bom, a sociabilização ela pode ocorrer em qualquer espaço, e no momento a gente está impossibilitado dessa socialização pessoal, né, presencial, aliás, pessoal não, presencial, né, corpo a corpo. Mas a gente está se socializando nas redes, não que isso seja o ideal para a vida toda, né? Não é o ideal para a vida toda. O ideal para a vida toda é a gente poder usar tanto isso, quanto também estar junto, como também estar, né, olhando no olho presencialmente, tomando café num restaurante, indo para a praia, né, encontrando os amigos no parque. Então, isso é importante. E eu acho que esse momento ele também está nos ensinando a reconhecer esses momentos importantes, né? Ele também está nos ensinando a compreender que as relações em casa com os nossos, né? Ela também é importante, né? Eu acho que, como você disse, os conteúdos do currículo eles podem estar diluídos em outras atividades que não sejam as atividades do livro didático. Trabalhar o livro didático, na verdade, né, agora, está sendo somente uma necessidade da escola de dar resposta aos pais, que disseram assim, eu comprei o livro, né? Eu comprei os livros todos no início do ano, e esses livros eles têm que ser usados, né? Que é como todos os anos os pais dizem. Né? Mas a gente precisa conversar mais com esses pais. Eu acho que as escolas a grande parte das escolas, algumas estão fazendo isso, mas grande parte das escolas não está dialogando com os pais dos seus alunos, né? Não está dialogando com... Eu acho que esses encontros de sala de aula eles deveriam estar sendo divididos ou eles deveriam estar sendo compartilhados também em momentos com os pais, né? Ao invés do professor estar fazendo atividade com o aluno e o pai estar ensinando a atividade, poderia estar sendo feita uma atividade em que alunos e pais estivessem debatendo, conversando, discutindo sobre algum tema, envolve o pai ou a avó que está junto já, né?
para uma conversa, ou para uma brincadeira, para uma atividade, que não seja necessariamente no livro, porque eu acho que é loucura essa coisa de fazer com que os pais preencham os livros dos alunos junto com eles nesse momento, né? Pai não é professor, né? Por mais que eu seja pedagoga, eu não sou professora do meu neto, né? E eu não quero ser professora dele, né? No futuro, se ele quiser fazer um curso de pedagogia e eu ainda estiver ensinando, sim. Mas eu não quero ser professora. Eu não tenho competência para ser professora de educação básica. Eu já fui, né? E eu saí justamente por isso, porque eu compreendi que eu não estava fazendo o meu trabalho bem na educação básica, que eu não tenho competência. A gente tem que admitir o que a gente tem competência e o que a gente não tem, né? Por exemplo, eu não tenho competência para arrumar casa, certo? Eu tenho competência para cozinhar, mas para arrumar casa não tem. Então, meu marido tem competência para arrumar casa, ele arruma melhor do que eu. Então, ele arruma e eu cozinho, né? Mas se for preciso, eu faço. Numa necessidade, eu faço. Mas não é o caso da educação. Não é qualquer pessoa que pode ser professor. Não é qualquer profissional que pode ensinar, né? Você tem que ter uma formação, né? Você tem que ter, porque os saberes docentes não são só saberes técnicos, são também saberes. Você não tem uma relação com aquele conteúdo ou com aquela atividade, você não vai fazer aquilo, né? E você vai prejudicar. Dá para ser professora de educação superior, porque eu tenho mais competência para trabalhar com adulto, né? Então, acho que é uma questão de você também. Aí, quando você diz assim, o que é que vai se fazer? A gente pode fazer várias coisas com esses alunos enquanto professores de educação básica, mas a gente não pode querer que os pais e a família, né, se responsabilizem pela formação dessas crianças, porque elas não são formadas para isso, né? E eu queria saber como é que está sendo eu quero saber como é que está sendo a tua experiência. Eu ia falar isso agora. Eu acho que eu vivo numa pequena bolha, até porque eu vejo na escola que eu trabalho, a gente está se esforçando muito para ter essa relação com as crianças. E eu conversando com alguns amigos de outras escolas, assim, é muito diferente a realidade. É a preocupação do livro, de cumprir o livro, é o pai que está cobrando porque pagou, porque não sei. Claro que existem esses problemas também, mas assim, a gente vê a preocupação do professor, da coordenação da gestão de como é que esse aluno tá. Vamos chamar para fazer um jogo, corre para pegar um brinquedo. Uhum. A gente vê o professor querendo realmente aprender. Muitos professores que nunca tiveram contato com o Google Meet, com tudo, e estão querendo fazer porque precisa fazer para ter contato com esse aluno. Entender? É muito assim, eu falei a você, são novos desafios todos os dias sendo vencidos para a educação realmente ter significado, que é o que a gente sempre buscou. Desde o começo, a gente estuda para isso, né? A gente faz tudo para isso. Isso mesmo. Acho que o mais importante agora é a gente manter esse significado, né? Manter esse sentido da educação e não manter conteúdo programático, né? Eu acho que se for algum conteúdo que dê para a criança fazer em casa, ou ajudando a mãe, ou o pai, ou a avó, ou alguém da escola, da casa, né? Seria muito legal, seria muito mais interessante do que você ficar 3 horas seguidas online com a criança. Minha gente, isso não se faz, né? Nem adulto consegue passar 3 horas assistindo uma aula. Nem adulto, né? A gente assiste um vídeo, passa 20 minutos, né? Mais de 20 minutos a gente já fica achando cansativo.
né? A gente já acha cansativo. Imagine uma criança. Então é preciso que as escolas repensem isso, né? Eu estava perguntando um dia desse à escola do meu neto, vocês já fizeram uma avaliação dessas atividades dessa semana, né? Porque começou essa semana, pararam para fazer uma avaliação com os pais, com os professores, até mesmo escutar os alunos, principalmente escutar os alunos, e os alunos desde os pequenininhos até os maiores. Gente, vocês estão conseguindo fazer isso? É interessante? Vocês estão gostando? Não estão, né? Então, é preciso que a gente esteja continuamente avaliando, analisando. Não deu certo? Não tem problema. Justamente. Isso. Então, não deu certo agora, volta, vai fazer tenta de outra forma. Agora, é deixar, né, como é que se diz? O pai os pais se colocarem, é deixar, aliás, os pais conscientes de que esse é um momento difícil para todo mundo e que a gente ainda está, né, descobrindo como fazer. Porque acho que as escolas têm muito medo de dizer assim, a gente passou tanto tempo para decidir uma forma, né? Começou essa forma e na mesma semana a gente já vai mudar a forma. Mas precisa, e não tem problema admitir que essa forma não está dando certo e que precisa mudar a forma, entendeu? Mas é preciso conversar com as pessoas, é preciso justificar por que não deu certo. E para justificar por que não deu certo, tem que ouvir as pessoas, né? Tem que ouvir. E aí, essa é a escutativa. Quando você escuta e você age a partir dessa escuta, né? Então, é preciso que a gente reflita muito, porque não tem um modelo para todas as escolas. Não existe modelo para todas as escolas, nem para todas as turmas de uma mesma escola, não é? Então, se a gente tem uma escola que é do ensino fundamental e você tem 2 turmas do primeiro ano, aquelas turmas do primeiro ano, elas não vão ser iguais, né? Pode ser até a mesma professora, mas a professora vai ter que ter a sensibilidade de perceber que com aquela turma não funciona ficar 30 minutos direto conversando. Então, ela vai ter que fazer uma outra atividade. Com aquela outra, já dá para você passar 20 minutos, ótimo. Então, os professores têm que ter essa liberdade, mas eles têm que ter orientação. Eles têm que ter um apoio muito forte da escola com profissionais que saibam realmente o que pode fazer, o que pode ajudar aquele professor, né? Porque ninguém teve formação para isso, né? Ninguém foi formado para, num momento de extrema dificuldade, de estar totalmente isolado, né? E ter que fazer educação. Ninguém foi formado. É uma coisa muito interessante que eu gosto muito de chamar a atenção que o Oza e Baresville falam no texto deles sobre as coreografias didáticas, que eles dizem que a gente não forma o professor para a sala de aula de emergência, que é aquela sala de aula que ninguém imagina o que é que pode acontecer. E é isso que está acontecendo, né? A gente está numa sala de aula de emergência e ninguém sabe o que foi feito, o que vai fazer. Por mais trágico que seja, mas chega a parecer aquele filme, né? Do piloto, o piloto sumiu, né? Pois é, o piloto sumiu e ninguém sabe o que é que vai fazer. E a gente vai ter que resolver isso no ar, né? E se reinventar todos os dias. Todos os dias, porque não tem mais fórmula para fazer direto, não. Não tem, não. É isso mesmo. Marcos está dizendo aqui, ó, salve as crianças das loucuras da educação infantil. Pois é, minha gente. A gente tem que pensar sobre isso. E a gente só pensa sobre isso. Aí vai dizer assim, ó, eu não tenho nenhuma experiência com a educação infantil. Como é que eu estou agora aqui dando pitaco, né, sobre a educação infantil? Mas é porque a gente escuta as pessoas, né? A gente escuta além da gente ter o estudo teórico, né? A fundamentação, as pesquisas, porque quando um aluno da gente pesquisa, a gente pesquisa com ele, né?
Então, se o aluno da gente vai para a sala de aula pesquisar sobre educação infantil, a gente está pesquisando sobre ele, com ele, sobre educação infantil. E aí, eu acho que a principal fórmula, e uma coisa dessa, isso que a gente já vem fazendo, Marcos e eu, em relação à questão de formação de professores, é mudar esse modelo de formação de professores. Porque geralmente a gente, né, o formador chega na formação com uma fórmula mágica e diz, olha, se vocês fizerem dessa forma, tudo vai ser diferente, né? Mas, na verdade, não é assim que acontece. Porque você tem que estar no dia a dia da escola, no dia a dia daquele professor, para entender qual é a dificuldade daquele professor, para realizar uma escuta ativa, como você está dizendo, desse professor e das dificuldades dele e das condições que ele tem, para poder pensar e com ele, né, o que é que a gente pode mudar. Certo? Então, esse é um novo tipo de formação, é um novo modelo de formação que ninguém está se atentando a isso, que é preciso fazer isso, né, na prática, né? Wagner está dizendo aqui que é preciso encontrar caminhos, mas replicar o modelo presencial ao virtual é suicídio. É isso mesmo, Wagner. E olha que a gente já vem dizendo isso há 20 anos em educação à distância. Desde que a gente começou a estudar educação à distância, que a gente vem dizendo isso. Não dá para replicar no ensino virtual o ensino presencial. E não é nem porque, vamos dizer assim, o ensino presencial no modelo tradicional já está ultrapassado, né? Mesmo que você seja um professor, vamos dizer assim, dinâmico, construtivista, né, no presencial, aquilo que você faz no presencial não vai dar no virtual, né? Então, é preciso repensar, é preciso pensar todas essas particularidades, todas essas, né, essas especificidades do espaço virtual, para pensar numa nova forma de ensinar e aprender, né? Quando isso tudo passar, a gente vai, finalmente, Jéssica, a gente já vem estudando isso, né? Mas quando tudo isso passar, aí a gente vai ver que a educação híbrida vai realmente entrar nas escolas. Mas será que as escolas estão preparadas para essa educação híbrida? O que é que elas estão fazendo agora para se preparar para o futuro? Né? E aí... E é aí que entra o Educando Junto, entra o Hub Educate, entra, né, todas essas, vamos dizer assim, esses espaços, essas pessoas, esses grupos que estão estudando isso há muito tempo e podem dar essa contribuição para a educação pública e privada do nosso estado, né? E agora eu já digo do nosso estado e do nosso país, não é não? Então fala mais do Hub, Dora. Agora vamos aproveitar esses minutinhos, esse grupo lindo e maravilhoso. Ah, massa! O Hub, gente, o Hub Educate é um sonho de Marcos e meu, né? E de todo o nosso grupo de pesquisa e de todos os nossos amigos e estudantes que estão junto com a gente nessa empreitada. Inclusive o Educando Junto e a Jéssica, né? Que a gente, então, qual é a função do Hub? O Hub Educate, o FPE, é um dispositivo da UFPE que se encontra na diretoria de inovação, que se encontra na diretoria de inovação da UFPE, para poder discutir, né, criatividade, empreendedorismo e inovação pedagógicas. Então, o que a gente quer? Qual é o nosso objetivo? É inovar a educação em Pernambuco e no Brasil, especialmente, né, a partir da Universidade Federal de Pernambuco e de todos os grupos que estão junto com a gente. Tem o grupo de Isabel, que eu não estou lembrado o nome. Tu sabe o nome, Jéssica? Tem o grupo de Isabel. Alguém aí me diz, Marcos, tu que estás brincando aí comigo. Você está fazendo a chamada. Ah, é? Ah, tá todo mundo aí, eu tenho certeza. Tem o Educando, tem a Prática Edu, tem a Alma Gesto, né? Então a gente...
Tem o científico, né? Então, o grupo de Poliana, que é o científico, mas tem também a REDEC, né? Marcos, o grupo de Isabel e Luciana Firmo, né? Então, todos esses grupos estão trabalhando junto com o Hub, o Superclasse, massa, o Superclasse, estão trabalhando com o Hub a gente faz tudo isso, gente, não é só da boca para fora ou do que a gente pensa, não, é a partir dos nossos estudos. Então a gente está estudando, a gente está pesquisando, a gente está pondo em prática, a gente está avaliando, a gente está escutando, né? E aí a gente está propondo soluções educacionais para as dificuldades. Tem o LAPEC da UFRPE, isso mesmo, da nossa querida Rosângela. Então, a gente está estudando e pondo em prática soluções educacionais que respondam às questões da nossa sociedade, da educação de Pernambuco e da educação do Brasil. Né? E isso a gente faz a partir de dentro da própria universidade, né? A nossa proposta é mudar a educação, é a forma como os professores da universidade educam os seus alunos, formam os seus alunos em todas as áreas do conhecimento, é trabalhar no investimento de uma educação empreendedora, de forma emancipatória, de forma crítica, responsável, autoral, né? E também fornecer serviços educacionais para a sociedade e para as instituições educacionais, né? Para quem deseje, né? Esse serviço. Informando sempre que tudo que a gente faz é baseado, né, em pesquisa, é baseado em práticas e é baseado especialmente no que a gente chama da nossa educação emocional, né, não? Porque a gente está, né, sempre desenvolvendo isso e trazendo a educação inovadora para o nosso estado e o nosso país. Ó, Márcia aqui, o PROI Digital, né? Junto também com o PROE Digital, que é o programa de extensão, junto com o REDEC, do grupo também. Acho que eu não estou esquecendo mais, talvez esteja, porque eu sou muito esquecida, mas Marcos diz. O pessoal está perguntando se vai ficar lá e vai ficar salva. Vai ficar gravada. É bom que eu vejo depois, que depois é que eu vejo, minha gente. E aí, Jéssica, fala um pouquinho do Educando Junto para mim. Bom, a gente tem pouco tempo, mas o Educando Junto eu pensei para ser um espaço de colaboração. E todo mundo que queira fazer educação, que pense em educação de uma maneira significativa também, que possa vir para cá e falar de experiências, compartilhar. Eu sempre tive esse sonho, nessa quarentena eu botei o pé e fiz, e tô aí. Chamando gente massa para compartilhar a experiência, gente que eu aprendo, gente que eu ensino também, eu aprendo junto, e o Educando é para isso. É um espaço para fazer educação junto com gente legal, com gente que queira, comprometida, engajada, que seja sonhadora também, porque eu sou sonhadora. Infelizmente, eu sou seriana e eu sou sonhadora. Eita. Felizmente, você é sonhadora. Aí, os meninos estão aqui lembrando, gente, procura a gente no canal do YouTube, se inscrevam no canal. Toda semana tá tendo live sobre um tema específico. Essa semana a discussão é sobre atividades remotas. E Jéssica, Isabel, Marina, Juarez, Silas e quem mais? Helena, né? Fizeram um trabalho maravilhoso com, né? A live é segunda-feira, às 7 horas da noite, né? Falando sobre a produção de vídeos. Tem os cards que dão... como é que se diz? Que dão dicas incríveis sobre recursos para gravação de vídeo. Né? Em breve a gente vai ter uma série sobre o que é que está acontecendo na educação no mundo inteiro. Então a gente já tem gente da Alemanha, da China, de Dubai, do México, da Espanha, de Portugal. Tem uma indicação, viu? Nova Zelândia, minha amiga Gabi, maravilhosa. Nova Zelândia, pronto. Então já tá na lista. Vai ser uma série arretada que é para discutir
tudo que é que está sendo feito, o que é que está sendo feito na educação, né? E a gente também vai fazer uma série nacional, vendo em diversos estados, né, como é que está sendo, o que é que está acontecendo com a educação no Brasil nesse momento. Marcos está pedindo para a gente lembrar aqui do site do Educate, que é o sites com S, terminando com S, né? .fpe.br/educate, tá aí, né? E a gente espera vocês nas ações do Hub e nas ações do Educando Junto, todo mundo junto aí. Vamos fazer um brinde, Dora, dar um sorrisinho antes. Eita, mulher, toda vez eu esqueço, bora! Ai. Tchau, gente. Beijo, Dora! Tchau!